Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Continuando com as nossas resoluções do primeiro exame de qualificação da UERJ 2024. A gente vai para a questão 5, que ainda estava dentro daquelas interdisciplinares do começo, que estavam relacionadas a um texto que tinha. Eu não vou colocar o texto, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E até porque nem precisava, para as questões de física, pelo menos a gente nem precisava ler o texto. Então, vamos para a questão 5 dessa prova. E essa questão vai ser bem simplesinha, assim, ó, batendo o olho, não tem como a gente ter muita suspeita do que se trata, mas se a gente dá uma olhadinha assim nas unidades de medida que estão envolvidas, a gente percebe que na pergunta tem um ΔT, e a gente percebe que ali no meio a gente tem 1 metros por segundo e a gente tem 1 metro. Então, isso tem muita cara de questão de velocidade, mas tudo bem, vamos ler, e aí a gente analisa de fato do que se trata. Lendo a questão, ele fala pra gente que o menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptossegundos. Eita, eu sempre clico errado quando tá nessa parte. Esse zepto, que tem antes da palavra segundo, é o prefixo. E aí, só fazendo uma pequena pausa pra gente lembrar quais são os prefixos que eu recomendo fortemente que vocês saibam de cabeça. Então, a gente tem os prefixos que indicam coisas maiores do que a unidade, e esses prefixos sempre vêm antes de uma unidade. Então, por exemplo, quando a gente fala quilômetro, a gente está falando do prefixo quilo, que significa 1000 vezes aquela unidade, no caso, metro. Se a gente pensar em quilograma, é o mesmo prefixo quilo que vem antes da unidade de medida grama, que também pode ser usado, por exemplo, para quilolitro, quilonewton, quilossegundo, quilo qualquer coisa. Então, esse prefixo quilo sempre significa 1000 vezes a unidade de medida. E aí, a partir disso, a gente tem outros. Então, vou anotar rapidinho aqui do lado para a gente fazer uma pequena revisão sobre isso. Então, a gente tem os prefixos que indicam coisas grandes. O K, que significa quilo, é 10 a 3. Depois vem o mega, que é 10 a 6. Então, é 1 milhão, quilo, mega. Depois vem giga. Depois vem tera. Depois vem peta. Esses são os que eu recomendo fortemente que vocês saibam decor. Então, quilo é 10 a 3, mega é 10 a 6, giga é 10 a 9, tera é 10 a 12 e peta é 10 a 15. Esses são os prefixos grandes, sempre tem uma unidade de medida na frente deles. E aí a gente tem os prefixos pequenos, que são sempre significando partes menores do que aquela unidade de medida. Então, por exemplo, quando a gente tem o mili, a gente está acostumado a usar ele em milímetro, significa uma parte em 1000 do metro. Ou miligrama, que é uma parte em 1000 do grama. Então, esse mili significa uma parte em 1000, significa 1 sobre 1000, significa 1 sobre 10 a 3, que é a mesma coisa que 10 a menos 3. E aí, menor do que ele ainda, lembrando que os grandes a gente foi de 3 em 3, então os pequenos a gente também vai de 3 em 3, a gente tem o micro, que é 10 a menos 6. Então, para cima a gente tinha quilo, mega, giga, tera, peta. Para baixo, que são os pequenos, a gente tem mili, micro, nano, pico, fento, ato. Até este momento, até agora, neste exato segundo, eu obrigava meus alunos a decorar até o ato. Então, vamos lá, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, o pico é 10 a menos 12, o fento é 10 a menos 15, o ato é 10 a menos 18, e aí vem o bonitinho que a gente tem nessa questão de agora, que é o zepto, que é 3 vezes menor, então é 10 a menos 21. E tá tudo bem se você não soubesse decor, porque o próprio exercício da UERJ falou pra gente o valor dele. Então, não precisava saber decor, mas, né, já que caiu, agora eu tenho um motivo para recomendar a gente ampliar o nosso repertório de prefixos, né? Então, quilo, mega, giga, tera, peta, mili, micro, nano, pico, fento, ato, zepto. Muito bonitinho, meus alunos que me aguardem a partir de agora. Ok, voltando agora para o exercício, mudei até de cor, então isso é só um parênteses para lembrar para vocês as unidades de medida. Na Unicamp, por exemplo, do ano passado, caiu praticamente em todas as questões de física que tinha prefixo. Então, quem está sabendo dos prefixos não sofre na hora de fazer esse tipo de questão. Ok, continuando, então, ele fala sobre esses zeptossegundos, corresponde ao intervalo ΔT, em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de zepto-segundo equivale a 10 a menos 21 segundo. Então, o zepto é 10 a menos 21. Admita que a velocidade da luz, então ele deu o valor da velocidade, seja 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e que a distância entre os centros atômicos, que é justamente a distância percorrida de uma molécula de hidrogênio, seja d, então ΔS, que é o caminho que a luz andou, é de 7,2 vezes 10 a menos 11 metros. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, aí ele está falando isso justamente por causa daquela questão da relatividade que a gente fez no exercício anterior, a gente vai ignorar a questão da relatividade, e ele quer que a gente descubra o tempo
em zeptosegundos. Então, a gente vai descobrir o tempo em segundos, depois a gente transforma isso para zepto... Opa, não tem esse zeptosegundos, é ZS, tá? Ok, então a gente vai querer saber quanto vezes 10 a menos 21 segundos vai demorar isso. A gente tem a velocidade, a gente tem a distância e a gente quer saber o tempo. Então, a fórmula que a gente vai ter que usar é aquela primeirinha que a gente aprende em física, V igual ΔS sobre ΔT. A velocidade é 3 vezes 10 a 8. O ΔS é 7,2 vezes 10 a menos 11. E o ΔT é justamente o que a gente quer saber. Para a gente resolver isso, a gente pode colocar 1 embaixo para multiplicar em x. Vai ficar 3 vezes 10 a 8 vezes ΔT igual 7,2 vezes 10 a menos 11, certo? Aí, 3 vezes 10 a 8 a gente vai passar dividindo, porque estava multiplicando o ΔT. Então, vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 11 sobre 3 vezes 10 a 8. Ok, agora, para a gente fazer a conta, o que a gente vai ter que pensar? Muita calma nessa hora, né? Vamos lá. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que juntar potência com potência. E depois a gente vai fazer a conta dos números normais. Para dividir potência de mesma base, a gente tem que lembrar que é só a gente copiar a base, que é o 10, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 11, menos 8. E isso vai dar 10. Aí, a potência, a gente tem menos 11, menos 8. Então, é como se a gente devesse 11, depois a gente deve 8 também. Então, a gente vai ficar devendo 19. 10 a menos 19. Certo. Aí, na parte dos números, a gente vai ter que fazer 7,2 dividido por 3. Como é que a gente faz isso? 7,2 dividido por 3, a gente não pode dividir direto, porque a gente tem vírgula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas decimais. Então, vou pôr 3,0, que é a mesma coisa que 3. Tendo uma única casa depois da vírgula, que é a casa decimal, nas duas partes, a gente pode cortar a vírgula. E a conta que a gente vai fazer é 72 dividido por 30. 72 não está na tabuada do 30, mas qual é a tabuada do 30? A tabuada do 3 com 0 na frente. Então, 30, 60, 90. 90 passa, então tem que pôr 2, que é 60. Aí a gente faz a subtração e vai sobrar 12. Aí não tem mais ninguém pra gente baixar, então a gente vai colocar a vírgula depois do 2 e a gente pode colocar mais um 0. E aí, de novo, a gente vai pensar na tabuada do 30. 30, 60, 90, 120. Exatamente 4. Aí a gente tira 120, beleza, 0, 0, 0. Então, o nosso ΔT deu 2,4 vezes 10 a menos 19. Tá quase. Isso poderia ser a nossa resposta se a gente quisesse saber ela em segundos. Mas a gente quer em zeptosegundos. Então, a gente precisa fazer aparecer esse prefixo 10 a menos 21. Essa potência na frente do nosso número, né? E a gente tem 10 a menos 19. Como é que a gente faz para chegar no 10 a menos 21? Para chegar no 10 a menos 21, a gente precisa multiplicar isso por 10 a menos 2, porque vai diminuir mais 2 aqui. Só que eu não posso simplesmente multiplicar por 10 a menos 2, porque vai mudar o valor da minha resposta, e a gente não quer mudar o valor. Então, para multiplicar por 10 a menos 2 e continuar tendo o mesmo valor na resposta, a gente precisa, ao mesmo tempo, multiplicar por 10 a 2. Porque 10 a 2 vezes 10 a menos 2... é 10 elevado a 0, que é 1. E quando a gente multiplica um número por 1, ele continua tendo o mesmo valor que ele tinha antes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para ficar com a potência 10 a menos 21, eu vou multiplicar o 2,4 por 10 a 2. O que significa isso? Eu vou andar duas casinhas com a vírgula para frente. Então, vai ficar... a vírgula estava aqui, né? Vou andar uma casa, vai ficar 24. Vou andar mais uma casa, esse número vai virar 240. E aí, a potência que era 10 a menos 19 vai virar 10 a menos 21 segundos. E o 10 a menos 21, de novo, é o zepto. Então, a gente vai ter um tempo de 240 zeptosegundos, que é exatamente a nossa resposta, que é o que diz a alternativa C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Achei uma questão muito bonitinha, no sentido de fazer as continhas assim. Ela é um pouco trabalhosa, porque tem um monte de potência, mas se vocês tiverem amigos da notação científica, vai ficar tudo bem. E para facilitar isso, vou deixar indicado no final um vídeo com muitos detalhes para vocês treinarem notação científica, que talvez seja útil caso você esteja com um pouquinho de dificuldade. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, me contem nos comentários, se inscrevam no canal e continuem acompanhando, que logo logo a gente volta com a próxima questão de física dessa prova. Tchau, tchau e se cuidem!